Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Antítese. Meu nome é Pedro. Sou a Ana. Sou Wellington. Estamos aqui com mais um podcast e eu quero mais uma vez, como sempre aqui no canal, te pedir, se você é novo aqui, se você não é um inscrito na página, está passeando aqui, tenho certeza que todos os vídeos aqui da página vão edificar muito a sua vida. Então, faz um favor para você mesmo, se inscreve agora mesmo aí, ativa as notificações para você não perder o que a gente tem postado. A gente está lá no Instagram e estamos aqui também no YouTube, sempre produzindo conteúdos, falando e postando coisas a respeito de apologética, sexualidade e muitos conteúdos aí, vários assuntos. E o podcast de hoje é um podcast um pouquinho mais, talvez, filosófico, um pouco mais difícil. E a gente quer falar sobre a Escola de Frankfurt, a revolução cultural e como que o mundo está sendo influenciado por essa perspectiva filosófica materialista e secular, né, de relativismo, e como que nós, como igreja, podemos lidar com essa situação. Então, mais uma vez, sei que é complexo o tema, não é um tema fácil. A gente quer entrar em alguns detalhes aqui, alguns pormenores e conversar um pouco mais, né? Mas fica com a gente que eu tenho certeza que você vai ser muito, muito edificado. Então, primeiro, queria começar fazendo essa pergunta, né? Acho que o Wellington vai ser o cara mais desse podcast, desse podcast, né? Parte de filosofia, ele vai poder ajudar bastante a gente. Mas o que foi a Escola de Frankfurt, né? O que foi essa revolução cultural? Quando que ela aconteceu? Eu sei que a Revolução Cultural, ali, a Escola de Frankfurt surgiu ali próximo dos anos 1920, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E eu sei que tem muita coisa aqui envolvida, mas por que surge essa escola chamada Escola de Frankfurt? Perfeito. Bom, antes de tudo, ele foi um desdobramento, né, do próprio desenvolvimento histórico do socialismo. Eu sei que é um tema polêmico, né? Muita gente não gosta muito de adentrar nisso, mas a realidade histórica é essa, né? Ele veio como um desdobramento, né, a partir daquela concepção da própria revolução no proletariado. Sim. Só que, de um lado, você ia ter a visão mais marxista da questão, que... revolucionária, pegar em armas. Isso. Então, uma revolução um pouco mais violenta, mais a força pela força. Alguns intelectuais tentam dizer que não foi isso que ele propôs. Mas, no final das contas, foi, né? E isso foi realmente concretizado na Revolução Russa, né? Então você teve ali basicamente uma grande mortandade na Rússia, pessoas morrendo de fome, de miséria, ou quem não era adepto do movimento revolucionário também acabava, né, sendo preso, levado para os gulags soviéticos. Só que esse grupo de intelectuais, né, geralmente liderados ali por Adorno e por Horkheimer, foram intelectuais que entenderam que a revolução não precisava ser violenta, ela precisava ser paulatina, né, uma revolução mais lenta. Sim, gradual. Exatamente, gradual, sem que você precisasse destruir tudo ao seu redor. Tudo no sentido quê? De estrutura. Sim. Mas a destruição ela seria intelectual e a própria destruição humana. Por quê? Tais autores eles propuseram basicamente uma ideia de teoria crítica, né, que eles comentavam, que basicamente vai girar, né, vai resultar na destruição de tudo que existe. Basicamente, então, você vai destruir o raciocínio, você vai destruir o intelecto, você vai destruir a objetividade das coisas, e a partir dessa desconstrução completa, algo iria surgir. Né, e esse algo seria o novo homem, né, o homem lúcido, esclarecido, que seria o homem revolucionário. Só que essa ideia que a escola propôs, ela foi rejeitada por alguns intelectuais, obviamente, né, mas por outros foi aceita. E alguns intelectuais que aceitaram essa ideia foram os socialistas fabianos, né, que tinham como símbolo aquela tartaruga, né, que justamente simboliza esse desenvolvimento lento e gradual. Só que não era algo completamente fechado. Não existia uma ideia do tipo assim, vamos fazer o plano dessa e dessa maneira. Existia a ideia de desconstrução para promover esse novo homem, né? Esse novo homem revolucionário nascido. Só que mais à frente, Antônio Gramsci, como um outro intelectual, vai pegar dessa ideia existente até então e vai propor o quê? Nós vamos implementar essa ideia a partir da cultura, ou seja, da música, da classe artística, das escolas e das universidades. Por quê? Porque tais instituições, elas moldam o pensamento humano. Né? Então, se você parar para pensar, por exemplo, a música como tal, a música ela ordena a mente. Né? Se você colocar assim, uma música clássica, uma música lenta, ela tende a acalmar o indivíduo. Né? A pessoa que ouve determinados tipos de música, elas vão ser mais racionais no seu modo de agir, né? De conduzir situações. A mesma questão em relação a bons filmes, né? Boa literatura. Né? Algumas pessoas hoje, por exemplo, elas gostam de criticar a literatura. Né? Hoje tem muito isso hoje em dia, né? Eu via... Recentemente o Felipe Neto falando sobre o Tolkien, falando mal da escrita dele, né? E o Felipe Neto falando sobre isso. Mas é triste como realmente existe essa... Aí, como foi caindo, né? O nível
a música, literatura, arte, tudo, né? Tudo se tornando subjetivo através do socialismo fabiano mesmo, que foi um desdobramento mesmo de Karl Marx, todo o pensamento de Marx, né? Mas pelo que eu me lembro, pelo menos a história fala que antes era em Frankfurt, na Alemanha. Na época que começa a Segunda Guerra Mundial, eles mudam para Califórnia. Exato. E na Califórnia que a parada toma uma proporção maior, cresce. Daí tem inclusive gerações de escola de Frankfurt, não foi só... Tem os iniciais, Theodor Adorno, né, Max Horkheimer, todos esses caras aí, Marcuse. Mas depois, mais pra frente, vai chegar até, pelo menos do que eu li, você pode me falar melhor, mas até aquele filósofo francês careca lá, Michel Foucault. O Foucault também, né? Que também foi de uma das gerações que daí a mira dele foi a sexualidade, né? Sim, Cada um deles vai mirar uma região, uma área cultural, né? Sim. Moldar ou desfazer uma perspectiva cultural, assim, né? Sim. Esse é o Marcuse que fala sobre a família, é ele? Também. Marcuse vai falar sobre a família, mas também sobre os negros, né? Sobre os negros que estavam na periferia dos Estados Unidos, vindo principalmente daquele período pós-revolução civil, com todas aquelas cicatrizes escravagistas existentes ali, eles vão mudar a visão, né? Então, o Marx ele via o proletariado como um agente de revolução. Sim. Marcuse, Horkheimer e os outros autores, eles viam os periféricos. Então, gays, lésbicas, negros, a dissolução da família também para gerar esse tipo de indivíduo. O pai é o abusador, ou o pai é o... É que é sempre a perspectiva de Marx, né? O opressor e o oprimido. Então, Isso. o pai é o opressor... Da mulher, né? O marido oprime a mulher E os filhos. e os filhos. Exatamente. Ou a sociedade oprime o ladrão, na verdade, o cara que tá roubando lá, ele é o criminoso, ele é o vitimizado da sociedade e tal, né? E os reflexos estão aí, né? Os reflexos estão nesse campo que a gente vive hoje, é isso. Você pega os jornais, muitas vezes, os caras vão fazer uma manchete, né? Vai colocar, às vezes, a polícia como... Polícia mata adolescente de 13 anos, mas não conta que o adolescente... Na verdade, estava perpetuando um crime, né? Então, Sim. criminoso, enfim. Legal, não sei se tem mais algum outro filósofo que você acha interessante falar, mas basicamente são esses caras, né? Theodor Adorno, Horkheimer, Sim. o Marcuse, depois você falou do Tony Gramsci também, italiano. Sim, mas mais tarde vai ter o Sartre, vai ter a Sartre Simone de também. Beauvoir, vai ter no feminismo, né, a Sulamit Firestone, vai ter a Porque Beth Friedan. é um período grande, né? Um período longo, né? Sim, Minhas amigas. Exatamente. Só que o que é curioso, né, nesse processo? Ele não é uma doutrina fechada. Ela é cíclica. Né? Então, algumas pessoas falam assim, a escola de Frankfurt nunca existiu. Não. Mas por quê? Porque o que nós entendemos de escola de Frankfurt, ela já não é mais a mesma coisa. Ela vai se modificando com o tempo. Né? Então, até a Ana mesmo em relação ao feminismo, ela pode falar muito bem. Né? As três ondas que geralmente as pessoas começam a catalogar, elas são completamente diferentes entre si. Né? Então, de um lado, você vai ter o discurso, né, do homem opressor da mulher. Na segunda onda, você já vai ver a mulher livre, né? A mulher livre no seu mercado de trabalho, a mulher livre da família, livre das suas amarras caseiras. E na terceira onda, você vai ver a negação do próprio conceito de mulher. Ou seja, se você for parar para pensar, uma coisa não tem tanto a ver com a outra, né? Mas ela é um desdobramento do mesmo evento. Sim. Então a escola também, as ideias da escola também culminaram nisso. E no Brasil ela entrou com muita força na década de 60, inclusive o que é curioso que foi durante o regime militar, né? Que foi o regime que tentou frear, né, a evolução socialista no Brasil e fizeram muito bem isso nas ruas. Só que muito bem no sentido de conseguir realmente parar, né? E não vamos entrar no ponto de prisões, ideologias, e, né, houve com certeza excessos e erros, mas no âmbito acadêmico eles permitiram. Né? Eles evitaram uma revolução social mesmo, tipo, em termos de sociedade, governo, né? mas a cultural não foi feito nada a respeito. Né? Exatamente. Foi, na verdade, um momento que eles ganharam mais força, que é curioso, né? Eles fecharam mesmo nos lugares. Triste pensar isso, né? Como que seria se tivesse sido de uma outra forma, ou algo tivesse acontecido. Mas quando a gente pega a Revolução Cultural, né? A gente falou mesmo. Eu lembro de... Não sei qual foi o professor que eu li uma vez, que eu estava lendo, ou escutei ele falando que até os caras de esquerda... Eu sei que eu estou entrando em campo ideológico aqui agora, né? Falando de esquerda e direita, mas até os caras mais marxistas, se escutassem o que as pessoas do campo ideológico mais progressista falam hoje,
falariam, meu Deus do céu, vocês foram demais, entendeu? Tipo, Karl Marx, se ele escutasse esses filósofos da Revolução Cultural, ele ficaria escandalizado, né? Porque para ele, com certeza, não encaixaria pro campo ideológico dele ou de família mesmo, sei lá, de tudo, na verdade, né? Porque você está destruindo tudo. No final, Karl Marx, ele acreditava naquela dialética temporal, né? Fazendo uma menção a Hegel, tipo, sempre tem o opressor e oprimido, mas esse sentido de uma dialética histórica, né? Pelo menos pelo que eu já li também, que acontece desde o início do mundo. O homem sempre passou por... são situações cíclicas mesmo, né? Entre o opressor oprimido, e ele vai fazendo uma linha de raciocínio até culminar no capitalismo e depois comunismo e socialismo depois, né? Acho que essa é socialismo primeiro, depois comunismo como estado perfeito. Sim. E para eles, então, era chegar nesse comunismo, essa forma de fazer sociedade economicamente falando, politicamente falando, socialmente falando, só que por meios culturais, basicamente é isso. Exatamente. Legal, e qual que é as influências que a gente vê hoje, você acha? Tipo assim, as piores coisas assim, quando a gente olha para a sociedade, ela está realmente sendo influenciada por esse tipo de pensamento? Sim, certamente. Nós vemos a desconstrução do próprio ser humano, né? Hoje nós vemos que até pode ser visto por muitos, né, como discriminatório, mas nós negamos a própria identidade humana, né? O que é um homem, o que é mulher, né? A negação da própria razão, né? Aristóteles vai falar lá no passado, né, dos 3 primeiros princípios, né? O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Que identidade, algo é igual a ela mesma, ou seja, você é igual a você, não tem uma outra coisa semelhante a você. Aí isso vai levar ao quê? Ao princípio da não contradição. Você não pode ser e não ser você ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Sim. Né? E vai levar ao terceiro excluído. Algo não pode ser falso ou verdadeiro a partir de um mesmo aspecto, de uma mesma condição. Ou seja, não há uma terceira opção. Então, você, em resumo, você é o Pedro. Pura e simplesmente. Hoje que nós vemos, você não é você. Você é o que você quiser ser. Mas como assim você é o que você quer ser? Não tem como. É aquele documentário, né, daquele cara americano, do Mad. Que é uma mulher, né? Já viu esse documentário? Já. What is a Woman? Ele pergunta pros caras e os caras começam, tipo assim, a não conseguir falar, tipo... É muito doido, assim, porque os caras vão ficando irritados até, né? Vão. Tipo... Nossa, cara, é terrível, mas é. E a gente pega nisso, né? A negação do que é verdade, né? Como a Ana há pouco havia falado, né? O que é verdade? Hoje é verdade subjetiva. Então é a sua verdade contra a minha verdade, tá? Mas no meio dessas duas verdades, quem que tá certo e quem que tá errado? Sim. Então a gente vai fazer uma convenção social, que a partir dessa convenção nós vamos definir o que é certo e o que é errado. Tá, mas quem que tá na convenção? Eu não tava. Por que eu tenho que aceitar a verdade do outro em detrimento da minha? Então é a desconstrução completa, né, do ser humano, da racionalidade e principalmente o próprio propósito com a igreja. Porque, querendo ou não, a igreja é o último baluarte que evita revoluções. Sim. Né? E aí entra naquela ideia de adentramento na própria igreja, né, para desconstruí-la e destruí-la por dentro. Hoje nós não podemos mais falar em pecado, nós falamos em problema. Né, ou dificuldades. Não, a pessoa tem uma dificuldade, ela não pode ter um pecado mais. Verdade. Né? Com isso você ameniza o evangelho, se torna um evangelho doce, se torna um evangelho que ainda precisa você renunciar. E por que esse ataque? Porque puramente a igreja ela vai colocar o homem no seu devido lugar. Nós somos criaturas e não criadores. Sim. E a revolução ela inverte, né? Nós somos os criadores, nós somos os idealizadores do mundo. Sim. Então esse ataque acaba sendo frontal contra a própria igreja, né? Então o cristão ele não está imune a isso, né? Não se trata apenas de algo que está na sociedade ou no mundo lá fora, está inclusive dentro da igreja, né? A ideia paira, né? E por isso a necessidade de nós como cristãos, né, fazermos essa defesa positiva a respeito da nossa fé. Muito forte também, acho que é a linguagem mesmo, né? Então o domínio da linguagem, das definições. Então a Revolução Cultural é a rainha da ambiguidade, né? Tudo é ambíguo, tudo é mulher, homem, né? Então a gente já não tem mais... Aí a gente já vê um avanço muito grande também, falando até da sexualidade, né? Da pauta realmente de pessoas que têm desejo sexual por crianças, porque daí a gente já remove essas amarras, né? Você citou a Shulamit Firestone, né? Ela já defendia lá no feminismo, lá na década de 60, essa ideia de que crianças podem consentir, porque a criança precisa ser livre para viver os desejos sexuais dela. Naquela época ela já falava isso, imagina, né? Então a gente já tem esse avanço, né, disso tudo, então a gente tem essa desconstrução da sexualidade, né, para tudo em detrimento, né,
para se construir a sociedade da maneira como eles querem, que é ninguém é nada, né? Então a gente não tem... porque é a sociedade perfeita para eles, né? Exato. Tipo, a gente sempre fala isso, mas a perspectiva... Eu não quero ficar citando ideologias políticas aqui para não... né? Mas quando você pensa em socialismo, comunismo, você está pensando quase que no céu, né? É um lugar perfeito. Você fazer da ideologia um método redentivo para que a redenção humana aconteça aqui de maneira perfeita. Então, a sociedade, ela é mais do que igualitária, né? Ela é, ela é igual mesmo. É obrigada a ser igual. Perfeito, e é descomunal, porque daí a ideologia toma o lugar de Cristo, toma o lugar de Deus. Sim. E a ideologia é o homem, porque é uma ideologia extremamente humanista. O homem está no centro, como você falou mesmo, Ana também. O homem está no centro, o homem está no lugar de criador. Então, no final, a sociedade é uma criação do homem. Lembrando que Rousseau não via pecado original e esses caras todos bebiam de Rousseau. Então, para todos eles, o homem não é mau. Vamos voltar, na verdade, à natureza mais humana do homem. Por quê? Porque o homem ele é bom dentro de si. Né? Então, não importa o que ele sinta, não importa o que ele faça, não importa o que ele quer. Deixa ele viver conforme a sua natureza, né? Eu não lembro qual foi aquele filósofo que veio depois da Revolução Francesa, acho que próximo de Rousseau, que já falava, Ana, que a gente falou uma vez sobre ele. Marquês de Sade? Marquês de Sade, que já era uma introdução, né? E dessa perspectiva bem naturalista do sexo do homem, né? E pornográfica, né? Ele foi a primeira pessoa a escrever pornografia, né? Na época ele foi preso, inclusive, por causa da literatura pornográfica, mas para ele era isso, era assim, a mulher e o homem eles tinham que simplesmente, tipo assim, usar um do outro, né? Era como se fosse assim, a fonte maior de prazer é o sexo, então o sexo é o homem é sexo para ele, né? Era essa visão, assim, muito sexualizada de tudo. E essa escola de Frankfurt pegou muita coisa, né? Desses caras, então... não existe pecado, não existe nada de errado, então... E é uma utopia mesmo, né? É o céu na terra acontecendo e o homem livrando de si. E o problema, né, Pedro, é que se a gente parar para pensar, ela não é só uma utopia, como é um delírio, né? Porque é igual você correr atrás do horizonte. Quanto mais você corre, parece que mais distante ele está. Você nunca chega, né? Só que nisso você vai perdendo tudo. Você vai se desumanizando, até como a Ana falou a respeito do Marquês, né? Dessa questão sexual estará, né, sendo o ponto máximo do ser humano. Ápice, né? Na verdade, até os medievais eles falavam, é o ponto mais baixo. Porque a paixão sensível, né, no sentido de paladar, olfato, audição, o prazer enquanto tal, ele é o que nos nivela como os animais. O que nos diferencia de fato é o intelecto. Sim. Ou seja, o que o ser humano ele é propriamente dito? Ele é um ser intelectual com paixões sensíveis. Ele não é um ser com paixões sensíveis que despreza a razão. É o contrário. Esses indivíduos eles vão falar o quê? Que o ser humano ele é verdadeiramente livre se ele fizer tudo o que ele quer. Mas isso não é liberdade, isso é escravidão. Sim. Porque você é preso aos seus sentimentos, aos seus desejos. Ser livre é você poder dizer não para aquilo que você quer. E você faz isso através da razão. Então até a gente fez um vídeo nessa semana a respeito disso, sobre essa ideia de que o cristão ele abre mão da vida desse mundo, dos prazeres desse mundo em detrimento do mundo eterno. Mentira. O ser humano ele preza pelo máximo potencial nessa vida. Sim. Só que o máximo potencial é você utilizar com bom senso e com moderação as coisas na sua devida ordem. E não de maneira desregrada você viver só as partes mais subjetivas do homem, né? Que podem variar a qualquer custo, né? Paulo disse isso em Romanos, né? Romanos 6, Paulo fala exatamente isso, né? Você é escravo do que você obedece, né? Então, esse é o seu mestre, o seu dono, né? Então, se você obedece só às suas paixões, então você é escravo delas. Né? Então, ele tá, já ali na Bíblia, a gente tem um texto bem profundo que nos fala. Paulo está explicando, então ninguém é livre de verdade. Você é escravo de algo, ou você vai ser escravo, né, de Cristo, escravo, né, do Senhor, né? Então entregando as suas paixões porque você sabe que há uma maneira melhor de viver, né? Ou você vai ser escravo das suas paixões, como a gente está falando. E é curioso, você fala da palavra escravo, né? O Novo Testamento, geralmente, a palavra é doulos, né? Literalmente escravo. Exato. Só que a Bíblia ela não fala isso explicitamente, mas deixa implícito. Quando Paulo ele fala que nós somos escravos de Cristo, né? Existiam as distinções de escravos na Antiguidade, né? Existia geralmente o escravo das minas, por exemplo, que tinha uma vida completamente miserável, pobre, né? Uma vida de humilhação. E existiam os escravos que representavam os seus senhores, né? Então, de um lado, você tinha aquele que só passava vergonha e humilhação,
e aquele outro que representava todo o poder e autoridade do mestre a quem ele servia. Então, quando Paulo ele faz esse debate entre nós sermos escravos do pecado e sermos escravos de Cristo, é isso. Escravo do pecado é humilhação, é vergonha, é zombaria, é escarnecimento. E de Cristo é você carregar tudo aquilo que ele depositou sobre a nossa vida, né? Então, longe do ser humano viver negando essa vida. Não, nós vivemos no máximo que nós podemos, né? E é engraçado a gente pensar, né? Uma das palavras que a gente ministrou recentemente lá é a perspectiva de reino e império, que o diabo, ele representa, ele tem um império, o império das trevas que escraviza, domina, conquista aquilo que não é dele. Mas em Cristo nós estamos debaixo de um reino, que é o reino de Deus, é o reino de luz, um reino de amor, né? E nesse reino nós somos servos, sim, né? Mas a perspectiva de ser um servo de Cristo é bem diferente de um escravo do pecado, né? Um escravo escravos por amor, escravos sei lá, sendo dominados pelo diabo, né? E as nossas paixões nos levam para isso. Isso é muito forte, mas para a gente já ir caminhando para o final, né? Pensando nessa revolução cultural que durante muito tempo foi talvez muito, não apagada, mas meio que uma neblina, assim. Ninguém sabia sobre isso, né? Tipo, ninguém estudava sobre isso. Se você perguntasse para os meus pais, pelo menos, há 20, 30 anos atrás, ninguém sabia nada disso. Não era falado, sabe? Eu lembro de estudar na escola e a maneira que meu professor falava até sobre União Soviética, coisa do tipo assim, era muito bem falado, né? Positivo. E mais uma vez, e gente, aqui a gente não está para defender uma ideologia política. A gente poderia ter críticas com relação ao capitalismo também, que o capitalismo também não é céu na terra, assim como o socialismo não é. É lógico que em graus diferentes aí, né? Se a gente fosse escolher, né, nós queremos um lugar economicamente falando assim, mas quero dizer só que todos os seres humanos são escravos do pecado e o pecado leva a civilizações ou países caídos, quebrados, que vão ter seus problemas. Sim. O capitalismo não produziu a pobreza, ele herdou a pobreza. Só esse parênteses. Não dá para você falar em revolução cultural sem falar de socialismo, sem falar porque ele é um fruto disso. Né? Eu não quero ficar batendo nesse assunto, né, de economia, política, mas eu queria dizer assim, antigamente era uma neblina falar sobre esse assunto, né? Ninguém sabia. Hoje a gente está muito claro. Chega a ser até clichê falar um pouco disso, assim, porque muita gente falando. Mas a gente precisa estar alerta com aquilo que está acontecendo, porque é real, não parou e continua. Sim. O ponto é, como que nós, como igreja, essa é a última pergunta aqui, como que nós, como igreja, nos posicionamos? A gente precisa se posicionar pensando nesse cenário atual que não mudou, mas que agora a gente sabe que ele existe, que ele é real. O que fazer com os nossos jovens, com a nossa igreja, como a gente se posiciona, como que a gente fala, porque a gente não vai mais uma vez, levar políticos para o palco para falar. Sim. A igreja não é isso. A gente não vai ficar defendendo pautas políticas e sociais e ideológicas. O que a gente fala? Como é que a gente faz? Fica aí a pergunta para nós. E aí? Pedro, acho que é voltar à base, né? Voltar ao cerne do evangelho propriamente dito. E quanto à questão em relação aos jovens, é capacitá-los mesmo, né? Eu vejo assim como você, eu tive professores que também foram tendenciosos, né, no passado, mas é jogar as cartas na mesa, né? Ensiná-los e demonstrá-los a sua origem, o que é, qual que é o objetivo, qual que é o propósito, para onde se encaminha, para que eles possam realmente ter essa visão, né? Porque, como você falou, é algo muito sutil, né? Tanto que é muito fácil você negar também a existência de tudo isso, né? Porque você pode falar assim, não, isso tudo é a coisa da sua cabeça e não existe. E porque você não tem algo realmente documentado, você vai juntando as peças do quebra-cabeça e você vai montando. Então, penso que o principal trunfo da igreja vai ser realmente voltar às bases. Então, por exemplo, se a escola de Frankfurt pregava pela destruição da família, é voltar a fortalecer a família. Né? Voltar o pai a ter a sua posição dentro de casa, sim, a mãe ter a sua posição dentro de casa, os dois não serem mais inimigos dentro do lar, mas sim parceiros, né? Terem filhos que se sintam amados, que se sintam cuidados, que sejam realmente instruídos. E nesse processo, aos poucos, você vai ensinando paulatinamente também
os desdobramentos disso tudo. E principalmente, como a gente sempre bate, né, nessa tecla, é dar ouvido ao que eles têm falado. Né? Sempre tenho percebido que os jovens, cada vez mais, eles querem falar sobre o que eles têm visto e vivido. Só que às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas do dia a dia, com correria, que a gente acaba não ouvindo. Né? Então, ao ouvir as dores dos jovens, nós conseguimos daí assim apontar realmente o caminho, sempre voltando para a própria Bíblia. E como acho que era o John Wesley que falava, né, a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. Né? Então, nela nós encontramos... Foi o Billy Graham que falou isso? Acho que foi John Wesley. Foi John Wesley mesmo? Achei que era o Billy Graham. Então, nós temos ali respostas para tudo isso. Né? Quando a gente fala assim, o homem é o centro de tudo, a Bíblia mostra que não é. O homem ele é o agente da sua salvação, a Bíblia mostra que ele é o agente da sua destruição. O homem é aquele que é capaz de gerar um novo mundo, um novo céu, uma nova terra. Não, a Bíblia mostra que somente Deus em Cristo pode fazer isso. Né? Então, voltar para as bases, voltar para os fundamentos, né? Voltar para as raízes. Nós temos uma tradição herdada. Né? O ponto é como que nós devemos reconhecer isso e usar dela para contrapor realmente esses pontos. Né? Então, eu penso que a maior base é isso, é voltar ao evangelho puro e simples, né? Com amor, com dedicação, com zelo, e deixar que isso resplandeça em todas as áreas da nossa vida. Sim. Isso aí. A gente precisa resistir em alguns momentos, quando necessário, né? Acho que muitas vezes se fala sobre os cristãos serem aqueles que forçam, né, a nossa religião nos outros. A gente já, inclusive, falou sobre isso, né? Os cristãos ficam forçando os seus pensamentos sobre os outros, mas, na verdade, que a gente vê muito mais o contrário, né? Então, a gente falou mesmo que vários países perseguem cristãos, né? Então, a gente, inclusive, meu pai, né, o pastor, ele citou, né, no domingo, que lá na Inglaterra uma moça estava na frente de uma clínica de aborto, estava orando em silêncio, sem fazer nada, sem cartaz, sem nada, e foi presa. Né? Então, a gente tem visto que a gente precisa resistir quando necessário, e tem sido necessário. Então, a gente precisa aprender a se posicionar, né, nesse momento. Eu não estou dizendo que a gente precisa pegar em armas, nada do tipo de coisa. Né? Nunca foi sobre isso. Né? A gente não precisa fazer uma revolução também cristã na Terra. Né? Tem muitos cristãos aí que defendem que um governo vai salvar, né, o Brasil, um governo vai salvar o mundo. Né? Então, fica esperando aquele presidente ou aquele governo para vir instaurar paz. E não vai acontecer isso, né? Na verdade, a Bíblia diz pra gente esperar perseguição mesmo, né? Mas o fato é que a gente precisa se posicionar e resistir quando necessário, né? Resistir essas mudanças sociais que muitas vezes são colocadas diante de nós e forçadas sobre nós, né? E a gente precisa se posicionar. Eu acho que muitas vezes, penso até no Canadá como país, né? Que eu já morei, que eu já, né, vivi, um país que agora tá numa fase pós-cristã. Não, um país que perdeu a sua cultura cristã, perdeu suas raízes, a igreja perdeu sua força, perdeu sua voz em muitos sentidos, e a gente vê uma sociedade cada vez mais secularizada e islamizada. Então tem uma mistura bem legal lá naquele país. De progressismo com caldo de progressismo muçulmano. Mas é bem complexo, porque a gente vê um avanço dessas agendas e, ao mesmo tempo, a igreja sem força para resistir. Então, eu acredito que no Brasil mesmo, que a gente ainda tem uma igreja... Ao mesmo tempo, um desconstrucionismo, né? Acho que é assim que se fala. Em inglês eles estão desconstruindo a fé, né? Tem muitas igrejas históricas, tipo... Anglicanas, luteranas, igrejas... Metodistas virando, tipo assim, progressistas total, assim. E não só isso... Tem pessoas, cristãos, que estão desconstruindo a fé. Sim. Tipo, tem muito. Algo bem natural. Muitas pessoas fazendo isso. Então, a gente precisa levantar as bases, como a gente falou, voltar aos fundamentos, né? E resistir realmente. Resistir e falar a verdade em amor, como a gente falou. Sim. Né? Então, é um momento delicado em vários países. Eu acredito que o Brasil talvez ainda vá passar por isso, talvez... Tomara que não, né? Mas no sentido de passar por essa onda cristã, porque a gente tem uma onda cristã, né? É muito grande, protestante, e, né, a maioria agora é evangélica quase, né? A gente tem crescido os evangélicos e tudo mais, né? Enfim, a gente não estou profetizando caos, né, gente? Mas eu sei que, por exemplo, o Canadá, Estados Unidos, vários países que tinham essa herança teológica, essa herança cristã, cultural, assim, a igreja perdeu muito a voz e a força, né? Por não se posicionar. Então... acredito que é importante a igreja se posicionar nesse momento. Acho que o cristianismo, ele é a solução mais realista de quem é o homem. O cristianismo não é nem pessimista de falar, olha só, vai acabar tudo, estamos todo mundo ferrado aí. Caos. Até em termos escatológicos, o que a gente crê como página, que como a gente, na verdade, no Wellington a gente conversou pouco sobre isso, é que a gente tem tribulações que nós vamos enfrentar, nossa perspectiva, né?
Mas o ponto nem é esse. Tipo, Sim. como cristãos, a gente crê que o mundo está indo de mal a pior, que o mundo jaz do maligno, como o livro de João diz. Quer dizer, existem muitas coisas ruins acontecendo. A gente olha para o mundo, a gente vê a perversidade na Terra. Só que a gente então, não é nem pessimista de olhar e falar, vai tudo acabar, meu Deus do céu, vamos entregar os pontos. E a gente também não é triunfalista de falar, não, olha só, vamos ganhar tudo, vamos colocar um presidente cristão, vamos... O que foi, aí a minha crítica à Igreja Católica aqui, o que a instituição Igreja Católica foi ali na Idade Média, início da Idade Média, quando a instituição assumiu um poder religioso e também governamental, militar, estatal, né? Se tornou uma coisa só, que é muito por causa também até da escatologia que Agostinho vai ensinar, né? Uma perspectiva bem de Agostinho, que é o milênio já acontecendo através da igreja, coisa do tipo assim, é bem assim, de triunfo e nem de pessimista, perdão. O cristianismo ele é realista, o mundo é esse. Tipo, nós estamos quebrados, a sociedade não vai ter como vir aqui e resolver tudo, virar uma utopia, mas tem uma solução, e a solução é quem? É Cristo. E o seu reino dentro de nós, e um dia Jesus ele vai voltar, ele vai restaurar céus e terra, ele vai mudar tudo. Aí você pode esperar um lugar perfeito, igual, com o reino de Jesus vindo e governando e fazendo tudo novo, né? Acho que essa é a perspectiva cristã. E a gente precisa talvez passar isso para as pessoas, né? Porque, de novo, agora, olhando como pastor, eu vejo muitas pessoas se perdendo em ideologias assim e botando as fichas. É lógico que a gente tem que votar certo e contra ideologias seculares, humanistas, mas assim, não coloque as suas esperanças em um candidato, em uma esfera política, direita, né, esquerda, coisa do tipo. Não vai resolver. Vote certo, vote da maneira correta. Ore, né, pelo seu país. Ore pelo país, seja equilibrado, leia, seja crítico, não seja uma pessoa que é cega com relação à política, né? Sim. E acho que o Brasil tem se tornado cada vez mais assim, olhos abertos mesmo, né? Pessoal prestando atenção. Mas, ao mesmo tempo, não idolatre, né? Porque, no final, as ideologias políticas, elas querem se apresentar como salvadoras. Eu vou salvar o país, tal. E, no final, não vai salvar ninguém, né? A gente vê problemas em todas as nações. E não vai mudar isso até Jesus voltar. É verdade. Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma consideração final. É isso. Legal, bastante coisa que a gente falou. Eu espero que você tenha sido muito edificado, abençoado, ministrado aqui com esse podcast. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ficarem até o final. Mais uma vez, se você acompanha a gente aqui, ainda não é inscrito, se inscreve aí, comenta algo aqui embaixo que você mais gostou no vídeo, mais curtiu aí, né? Comenta pra gente poder ver. E eu tenho certeza que você foi edificado com o conteúdo que a gente falou aqui nesse vídeo de hoje. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo podcast, próximo vídeo. Valeu. Deus abençoe. Falou, pessoal.